Irmãos, convido-vos para abrirem as vossas Bíblias Hermanos, los invito a abrir sus Biblias no livro de Efésios, en el libro de Efesios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, no quarto capítulo. en el capítulo 4. E com a ajuda de Deus, irmãos, Y con la ayuda de Dios, hermanos, vou pregar uma mensagem intitulada voy a predicar un mensaje intitulado Rei vitorioso, uma igreja viva. Un rey victorioso, una iglesia viva. Esta mensagem é a última da série A Cruz de Jesus. Este mensaje es el último de la serie La Cruz de Jesús. E com o favor de Deus, irmãos, vamos ler no capítulo 4 de Efésios, versículo 7, Y con el favor de Dios vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios, versículo 7, o qual diz assim, el cual dice así, no nome de Jesus: en el nombre de Jesús. A cada de nós foi concedida a graça conforme a medida do dom de Cristo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por isso diz, versículo 8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amém na palavra de Deus, irmãos. Amén a la palabra de Dios. Podem sentar dizendo obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pueden sentarse diciendo gracias, Señor, por tu palabra. Amados irmãos, Amados hermanos, neste quarto e último sermão da nossa série A Cruz de Jesus, en el cuarto y último sermón de nuestra serie La Cruz de Jesús, quero falar-vos sobre dois grandes temas. quiero hablarles de estos dos grandes temas. O primeiro, a vitória que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou no Calvário. El primero, la victoria que nuestro Señor Jesucristo conquistó en el Calvario. E o segundo, como nós podemos usufruir ao máximo dessa vitória. Y cómo nosotros podemos sacar el máximo provecho de esa victoria. A minha oração nesta semana, irmãos, Mi oración en esta semana, tem hermanos, sido que enquanto vocês escutam esta mensagem, ha sido que mientras ustedes escuchan este mensaje, o Espírito do Senhor vos traga revelação. el Espíritu del Señor les traiga revelación. Diga revelação. Diga revelación. Vos traga avivamento Les traiga avivamiento e ativação. y Vou activación. pedir que alguém diga ativação. Voy a pedir que digan activación. A minha oração tem sido que cada coração desperte Mi oración ha sido que cada corazón despierte para esta maravilhosa realidade, para esta maravillosa realidad. a realidade da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. La realidad de la victoria de nuestro Señor E Jesucristo. também que cada dos que cá estamos Y también que cada uno de los que aquí estamos possa descobrir o dom ou os dons pueda descubrir el don o los dones que tem recebido de parte de Deus. que ha recibido de parte de Dios. O dom ou os dons que Deus lhe deu El don o los dones que Dios le dio para bendizer a vida de outros. para bendecir la vida de otros. Glória a Deus. Irmãos, como igreja, Hermanos, como iglesia, temos que ir para onde temos que ir. tenemos que ir a donde tenemos que ir. Temos que caminhar para onde o Senhor quer. Tenemos que caminar a donde Dios quiere. Por isso, hoje vamos falar não apenas destes temas-chave, Por eso hoy no vamos a hablar apenas de estos temas claves, mas também vamos apresentar-nos ao Senhor em oração, sino que también vamos a presentarnos a Dios en oración, em unidade, en unidad, em fé, en fe, pedindo-lhe a Deus pela ativação dos dons que Ele já nos deu. pidiéndole a Dios por la activación de los dones que Él ya nos dio. Repito, pedindo-lhe a Deus pela ativação dos dons que Deus já nos deu. Repito, pidiéndole por la activación de los dones que Él ya nos dio. Porque nós, irmãos, somos uma igreja viva. Porque nosotros somos una iglesia viva. Diga-o comigo, somos uma igreja viva. Dígalo conmigo, somos una iglesia viva. Toda a glória a Deus por isto. Toda la gloria a Dios por esto. Todo o louvor a Deus por isto. Toda la alabanza a Dios por esto. Porque Cristo, amados irmãos, não apenas venceu na cruz, Porque Cristo no solo venció la cruz, como temos vindo a pregar nesta série, como hemos estado predicando en esta serie, mas Cristo também ascendeu ao seu trono.
Pero Cristo también ascendió a su trono. onde agora reina com poder e em glória. Y ahora reina con poder y en gloria. E desde onde derrama sobre nós os seus dons. Y es donde derrama sus dones sobre nosotros. E estes dons Y estos dones são vitais para o crescimento da sua igreja. son vitales para el crecimiento de su iglesia. Eu preciso que você escute isto com atenção. Yo necesito que usted escuche esto con A atención. igreja não pode crescer, La iglesia no puede crecer, não pode avançar no puede avanzar apenas com conhecimento, apenas con conocimiento, apenas com lições e estudos apenas con bíblicos lecciones y estudios e bíblicos com tempecinho de louvor na semana. y con un tiempo de alabanza en la semana. A igreja para crescer precisa mesmo La iglesia para crecer necesita de verdad dos dons do Espírito Santo. de los dones del Espíritu Santo. Quantos é que dizem amém esta ¿Cuántos pueden verdade? decir amén en esta mañana? Irmãos, nós temos a plena convicção Hermanos, nosotros tenemos la plena convicción de que fomos salvos, o que é salvo diga amém, de que fuimos salvos. El que es salvo diga amén. não apenas para ficarmos de braços cruzados, No solo para quedarnos de brazos não cruzados, apenas para estar aqui no serviço, no apenas para estar aquí en el servicio, atentos a escutar o qual está correto, atentos, escuchando lo cual está correcto, mas fomos salvados, irmãos, para avançar. pero fuimos salvos para avanzar. Disse para avançar Dije para avanzar na liberdade de Cristo, en la libertad de Cristo, na unidade que o seu Espírito nos dá, en la unidad que su Espíritu nos no da, propósito que como igreja viva temos. en el propósito que como iglesia viva tenemos. Deus tem levantado, Deus tem estabelecido esta igreja em Dios ha Portugal levantado, ha establecido esta iglesia en Portugal com propósitos con propósitos que vão muito mais além do que estar reunidos, irmãos. que van mucho más allá de que estar reunidos. É precisamente isso o que Efésios 4:8 refere. Es precisamente eso lo que Efesios 4:8 refiere. A palavra diz que subindo ao alto, Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. La palabra dice, subiendo Aleluya. a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Paulo fala aqui em várias coisas, irmãos. Pablo habla de varias cosas, hermanos. Fala da unidade do corpo de Cristo. Habla de la unidad del cuerpo de Cristo E ele revela três movimentos poderosos. y revela tres movimientos poderosos. Vitória, diga vitória, Victoria, diga victoria, liberdade libertad e propósito. y propósito. Vitória, liberdade e propósito. Victoria, libertad y propósito. Talvez esse teria sido um bom título para esta mensagem Tal também. vez ese habría sido un buen título. Aleluia. Estes três assuntos, Estos tres asuntos, estas três maravilhosas bênçãos que Deus nos deu, irmãos, estas tres maravillosas bendiciones que Dios nos dio, só podiam vir de um rei vitorioso. solo podían venir de un rey Eu victorioso. quero que diga, somos uma igreja viva Quiero que digas, somos una iglesia que viva tem um rei que vitorioso. tiene un rey E victorioso. vamos ir completando esta declaração, irmãos. Vamos a ir completando esta declaración. Agora eu convido-te para fechar os teus olhos segundos Y ahora te invito a que cierres tus ojos unos segundos e que tu imagines um rei regressando da guerra em vitória. y que tú imagines a un rey regresando de la guerra en victoria. Ele vem contente. Él viene contento. Ele vem trazendo prisioneiros libertados. Él viene trayendo prisioneros en libertad. Aleluia! E ele ascende o seu trono em vitória. Y él asciende en su trono en victoria. E desde ali começa a distribuir as recompensas do saque. Y desde allí distribuye las recompensas Del botín. del botín. Aleluia! Alguém louve o Senhor, irmão. Alguien alabe al Señor. Pois desta mesma maneira, Porque de este mismo modo, assim como acontecia nas batalhas, así como pasaba en las batallas, em que um rei regressava vitorioso, en que un rey regresaba victorioso, nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu. nuestro Señor Jesucristo subió al cielo. Ele não ascendeu de mãos vazias, Él no ascendió de manos vacías, mas como uma vitória completa. sino con
con una victoria A completa. palavra do Senhor diz que ele subiu ao alto. La palabra de Dios dice, Él subió a lo alto. O que não é simplesmente uma questão física, Lo que geográfica. no es simplemente una cuestión física, A geográfica. expressão bíblica ao alto La expresión bíblica a lo alto significa poder, significa autoridade. significa poder, significa autoridad. E isto, irmãos, olhem para mim se fazem favor. Y esto, mírenme hermanos, Significa que Jesus não apenas morreu e ressuscitou. significa que no solo Jesús murió y resucitó, Significa também que ele tomou o reinado eterno. significa también que Él tomó el reinado eterno, Que ele se tornou o rei triunfante. que Él se volvió el rey triunfante. Oh, igreja, servimos a um rei triunfante. Servimos a un rey triunfante. Temos um Deus que é vitorioso. Tenemos un Dios que es victorioso, Vencedor nas batalhas. vencedor de batallas, Ganhador nas guerras. ganador de guerras. E as suas vitórias Y sus victorias são as nossas vitórias. son nuestras victorias. Quantos estão em vitória neste ¿Cuántos dia? están en victoria en este día? Pode dizê-lo para mais alguém? ¿Puede decírselo a alguien más? Diz-lhe, eu estou em vitória, irmão. Dile, yo estoy en victoria, hermano. Aleluia. Como aquele que tinha uma namorada chamada Vitória, né? Como aquel que tenía de novia llamada Victoria. Ele tinha a vitória. Él tenía la victoria. Glória a Deus. Mas nós temos a verdadeira vitória, irmão. Pero nosotros tenemos la verdadera Se o victoria. acredita, dele um aplauso a Cristo. Si lo neste cree, dé dia. un aplauso a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no primeiro capítulo do livro de Atos, por favor. Abran sus Biblias en el primer capítulo de Hechos. Vamos ler no versículo 9 e também no 10 e no 11. Vamos a leer del versículo 9 al 11. Não sei quantos sabiam que no livro de Atos também é referida à ascensão de Jesus. No sé cuántos sabían que en el libro de Hechos también es referida a la ascensión de Jesús. Diz Atos 1:9, vendo eles, foi elevado e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, Provavelmente dois anjos. probablemente dos ángeles, Os quais lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o vistes ir para o céu. Aleluia. los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluia, da mesma forma. Del mismo modo, Assim como o vistes así como lo viste, ir, assim voltará. así E volverá. como é que Jesus foi embora, ¿Y irmãos? cómo es que Jesús se fue? Como é que Jesus foi levantado? ¿Cómo es que Él fue levantado? Diga-o. Dígalo. Em vitória. En victoria. Em vitória. En victoria. A maior vitória da história da humanidade. La más grande victoria de la humanidad. A maior vitória de sempre. La mayor victoria de siempre. E uma vitória tripla. Y una victoria triple. Número 1, irmãos. Número 1, hermanos. Nessa vitória, Jesus derrotou o pecado. En esa victoria Él derrotó el pecado. É pensando nisto que Paulo escreve aos Romanos. Es pensando en esto que Pablo escribe a los romanos. Romanos 6:13. Romanos 6:13. Dizendo, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque el pecado no Aleluia. se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu o poder do Nuestro pecado. Señor Jesucristo venció el poder del pecado. Aquilo que Israel não conseguiu, Aquello que Israel no pudo, porque Israel não conseguiu obedecer à lei, porque Israel no pudo obedecer la lei. Jesus Cristo conseguiu na cruz do Calvário. Jesucristo lo consiguió en la cruz del Ele venceu o Calvario. poder do pecado. Él venció el poder del E pecado. agora, por meio da sua graça, tu e eu Y ahora por medio de su gracia, tú y yo podemos vencê-lo também. podemos vencerlo Não también. lhe das graças a Deus, irmão, ¿Por qué no le das gracias a Dios, hermano? por estares sob a graça, Por estar bajo la gracia, por viveres sob a graça de por vivir Jesus. sobre la gracia de Jesús. Aleluia! A segunda vitória que Jesus teve. La segunda victoria que Jesús tuvo. Ele derrotou o diabo. Él derrotó al diablo. Diz Colossenses 2,15 Dice Colosenses que aí na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. É por isso que dos sinais que Jesus deixou para a sua igreja Es por eso que una de las señales que Jesús dejó a su é iglesia que esta igreja iria expulsar demônios. es que esta iglesia expulsaría demonios. Por que podemos expulsar demônios no nome de Jesus Cristo? ¿Por qué podemos expulsar demonios en el nombre de Jesucristo? Aliás, na autoridade de Jesus Cristo. Mejor dicho, en la autoridad de Jesucristo. Porque Jesus venceu os demônios, venceu Satanás na cruz do Porque Calvário. Jesús venció a los demonios, venció a Satanás en la cruz del E Calvario. agora o inimigo está sob os nossos pés. Y ahora el enemigo está bajo nuestros pies. Porque Deus nos tem dado autoridade sobre Porque ele. Dios nos ha dado autoridad sobre él. Aleluia. Olha para o teu irmão novamente. Mira a tu hermano E nuevamente diz-lhe, temos autoridade sobre o inimigo. y dile, tenemos autoridad sobre el enemigo. Aleluia. Quantos louvam ao Senhor nesta ¿Cuántos manhã? alaban a Dios en esta mañana? Glória a Deus. Gloria a Dios. E o terceiro aspecto da sua vitória, Y el tercer aspecto de su victoria como sabemos, é que ele derrotou a morte. es que él derrotó a la muerte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pergunta Paulo aí em 1 aos Coríntios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta Pablo en 1 de Corintios 15:55. E acrescenta, e onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Y agrega, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? É uma pergunta retórica, né? Es una pregunta retórica, ¿no? O que significa que ela se responde por si própria. Lo que significa que ella se responde a sí mismo. A resposta é, não está. La respuesta es no está. A morte não tem aguilhão já. La muerte ya no tiene aguijón. Ou seja, perdeu o seu poder. O sea, perdió su poder. Agora o sepulcro também não tem vitória. Ahora el sepulcro tampoco tiene victoria. Porque Jesus o derrotou. Glória Porque a Deus. Jesús la derrotó. Amém. Amén. E a explicação veio a seguir, versículo 56. Y la explicación viene después, versículo Ora, 56. o aguilhão da morte é o pecado. Ya que el aguijón de la muerte es el E a pecado. força do pecado é a lei, Y el poder del pecado, la lei, sob a qual já não estamos. sobre la cual ya no estamos. Aleluia. Pode ler comigo o versículo 57? Estão ¿Puede aí? leer conmigo el versículo 57? Aleluia. Este é um hino da igreja. Este es un himno de la Diz, iglesia. mas graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vitória Victoria por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vitória sobre o pecado. Victoria sobre el pecado. Vitória sobre Satanás. Victoria sobre Satanás. Vitória sobre a morte. Victoria sobre la muerte. E esta tripla vitória de Cristo, igreja, Esta triple victoria, iglesia, garantiza a nossa própria vitória. garantiza nuestra propia victoria. Aleluia. Olha para mim, meu irmão. Mírame a mí, hermano. Se Cristo venceu,
Si Cristo venció, tu também vais vencer. tú también vas a vencer. Portanto, não tens que viver como um derrotado. Por lo tanto, no necesitas vivir como un Não derrotado. tens que viver com a cabeça baixa, No tienes que vivir cabizbajo, com medos, con miedo, com vergonha. com vergüenza. Não, irmão. Não, O hermano. Senhor Jesus Cristo veio, El Señor Jesucristo vino nas suas próprias palavras, en sus propias palabras para dar liberdade aos cativos, para dar libertad a los cautivos, para tirar o medo da nossa vida, para sacar el miedo de nuestras para vidas, libertar-nos da culpa, para librarnos de la culpa, para libertar-nos da condenação, para librarnos de la condenación, para limpar a nossa história, o nosso passado, como para já preguei. limpiar nuestra historia, nuestro pasado. Aleluia! Porque Jesus, igreja, Porque Jesús, iglesia, levou cativo o cativeiro. llevó cautivo el cautiverio. Por isso disse: ó morte, eu serei a tua morte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Quantos louvam o Senhor Jesus? ¿Cuántos irmão? alaban al Señor Jesús? Ele nos tem libertado da escravidão, Él nos ha libertado de la da esclavitud, escravidão do pecado, de la esclavitud del da pecado, escravidão dos vícios, das maldades. de la esclavitud de los vicios, de las maldades. E Ele nos tem levado à liberdade. Y Él nos ha llevado a la libertad. Diz-lhe ao teu irmão: já não somos escravos. Dile a meu tu hermano, irmão. ya no somos esclavos, Somos livres. somos libres. Quantos livres há na casa de Deus? ¿Cuántos libres hay en la casa de Sim, Dios? irmãos. Não somos escravos nem espiritualmente, No somos esclavos ni espiritualmente, nem emocionalmente, ni emocionalmente, nem mentalmente. ni mentalmente. Aleluia. Quando o Senhor subiu ao alto, Cuando el Señor subió a lo alto, levando cativo o cativeiro, llevando cautivo la cautividad. Efésios 4, Efesios 4. Ele também levou os justos do Antigo Testamento, Él también llevó a los justos del Antiguo Testamento. aqueles que tinham esperado por milhares de anos, Aquellos que habían esperado miles de años, que estavam lá no seio de Abraão. que estaban allá en el seno de Abraham. Esta é a aula de discipulado nível 1. Esta es clase de discipulado nivel 1. E ele resgatou aqueles santos Y Él rescató a esos santos e os levou consigo ao paraíso. y los Aleluia. llevó con Él al paraíso. Foi por isso que aquele ladrão que estava junto ao Senhor aí na cruz, Fue por eso que aquel ladrón que estaba junto al Señor en la cruz, nesse mesmo dia, ese mismo día, foi com Cristo também para o fue con paraíso. Cristo también al paraíso. Porque ele se arrependeu dos seus pecados Porque Él se arrepintió de sus pecados. e ele entregou a sua vida também aí, ele morreu Y pelo Él seu pecado. entregó su vida ahí. Ele não foi batizado na Él no fue altura, bautizado en ese porque ele momento. morreu na lei. Porque Él murió en la ley. A graça ainda não começava. La gracia todavía no comenzaba. Estou fora das notas. Estoy fuera de las Mas notas. é importante estabelecer bem isso, Pero irmãos. es importante establecer bien eso. Porque hoje está na moda restar, tirar importância ao batismo. Porque hoy está de moda quitarle importancia al bautismo. Nas igrejas, En las iglesias, entre aspas, entre comillas, dizem que o batismo é uma escolha. Se quiseres ou não quiseres, dá igual. Não, dicen que el bautismo se puede escoger si quieres o no quieres. não é assim, irmãos. No es así, hermano. Aquele que crer e for batizado será salvo, diz a Aquel que Bíblia. creyere y fuere bautizado será salvo. dice la Aleluia. Biblia. E o que não crer será condenado. Y el que no cree será condenado. Mas essa mensagem é para a graça, é para a igreja. Pero ese mensaje es para la iglesia, para la O gracia. ladrão morreu na lei. El ladrón murió en la Por ley. isso ele foi salvo por fé apenas. Por eso fue salvo por fe apenas. Glória ao Senhor. Quantos dizem amém, Gloria a irmãos? Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aí na cruz Jesus venceu o pecado. Ahí en la cruz Jesús venció al pecado. Novamente, venceu a morte. Nuevamente venció la E muerte. diz a Bíblia que ele envergonhou as forças do mal. Dice que Él avergonzó las fuerzas Oh, del mal. aleluia. As despiu. Las desnudó. Aleluia. E diz também que trouxe completa libertação para todo cativo de pecado. Y dice que trajo completa libertad para todo cautivo del Ele pecado. pode libertar todo escravo do vício. Él puede libertar todo esclavo del Ele vicio. pode limpar de toda culpa uma pessoa. Él puede librar de toda culpa a una Ele pode persona. curar qualquer doença de uma pessoa. Él puede sanar cualquier enfermedad de una Aleluia. Ele persona. pode tirar ou apagar todo tipo de maldição. Él puede sacar o borrar todo tipo de E maldición. o único que necessita para fazer isso tudo Y lo único que necesita para hacer todo eso é a nossa fé. es nuestra fe. Quantos têm fé neste dia? ¿Cuántos tienen fe en este día? Quantos acreditam mesmo no poder de Jesus? ¿Cuántos creen en el poder de Jesús? Na vitória de Jesus. En la victoria de Jesús. Ele não está na cruz, irmãos. Él no está en la cruz, Nem hermanos. sequer está no túmulo, já falamos nisso. Ni siquiera está en la tumba. Ya Ele hablamos está de no eso. seu trono reinando. Él está en su trono reinando. E desde o seu trono, Y desde su Ele
trono, nos abençoa, nos bendice, nos fortalece, nos fortalece, nos levanta, nos nos prospera. levanta, nos prospera Y estamos en victoria. y estamos en victoria. Todas las corrientes que nos prendían Todas las cadenas que nos ataban ya fueron quebradas. ya fueron quebradas, Ya no nos pueden aprisionar. ya no nos pueden aprisionar. Entonces, Entonces, vive como un cristão. vive como un cristiano. Vive como un que foi libertado por un rei Vive vitorioso. como uno que fue libertado por el rey Porque ele victorioso. já levou cativo o cativeiro. Porque él ya llevó cautiva E la sendo assim, cautividad. irmãos, Y siendo así, hermanos, ele deu e ele dá dons aos homens. él dio y da dones a los Vamos hombres. repetir as 4 coisas que estão aí. Vamos a repetir las 4 Juntos. cosas que están ahí. Somos uma igreja viva Somos una iglesia que viva tem um rei que vitorioso, tiene un rey o victorioso, qual cativou o cativeiro el cual llevó cautiva la cautividad e nos tem dado dons. y nos ha dado dones. Aleluia. Eu sinto que há alguém que está ainda a duvidar. Yo creo que hay alguien todavía dudando. Mas olhem para a conjugação em tempo passado do Pero verbo. miren para la conjugación en pasado del Não é verbo. uma promessa, No es una promesa. não é que ele vai dar dons. No es que Él nos va a dar Ele dones. já nos tem dado dons. Él ya nos ha dado dones. Numa ocasião, o meu pastor estava a pregar sobre este tema En una ocasión, mi pastor estaba predicando sobre este tema há muito tempo hace mucho tiempo e perguntou: quantos têm um dom de Deus? y preguntó, ¿cuántos tienen un don de Dios? E o seu filho estava pequeno, assim como o Noah, talvez, Y su hijo estaba pequeño, así como um no, bocado maior. un poco más Diz: grande. eu tal vez. tenho um dom. Yo tengo un don. Assim, filho, disse o pastor. Ah, sí, hijo. E onde é que eu tens? ¿Y dónde lo tienes? Aqui no bolso, diz. Aquí en el bolsillo. Ele não entendeu, né? Él no entendía. Ele achava que era algo material, talvez. Él creía que era algo material, Alguma figurinha, alguma coisinha, não un sei. juguete, alguna cosita. Nunca investiguei o que pensou ele nesse dia. Nunca investigué qué pensó él en ese Mas día. a coisa, irmãos, é que há quem pensa que os melhores dons de Deus são materiais. Pero la cosa es que hay quien piensa que los mejores dones de Dios son materiales. Há quem espera apenas prosperidade no que é visível. Hay quien espera prosperidad apenas en lo visible. Mas quando a Bíblia fala em dons aí em Efésios, Pero cuando la Biblia habla en dones ahí en de Efesios, dones, de aleluia, dones, ela está a falar de coisas espirituais. está hablando de cosas espirituales. Porque Jesus, que nos salvou, irmãos, Porque Jesús, que nos salvó, também hermanos, nos equipou espiritualmente. también nos equipó Também espiritualmente. nos forneceu ferramentas, armas, También nos dio armas, herramientas que nós podemos usar e de facto devemos que usar, nosotros podemos usar y de hecho debemos irmãos. usar. Aleluia. Cada crente que é batizado, Cada creyente que es bautizado, primeiramente no nome de Jesus Cristo, primeramente en el nombre de e Jesucristo, depois com a plenitude do Espírito Santo, y después con la plenitud del Espíritu Santo, recebe dom, recibe un don, talvez 2 dons, tal vez 2 dones, talvez mais. tal vez más, Assim como na parábola das minas, dos talentos. así como en la parábola de las minas, de los talentos, Como diz 1 Coríntios 12, tire nota se faz como favor. dice 1 Corintios 12, Tome nota disso. tome nota de eso, Como diz também Romanos 12, como outro dice capítulo. Romanos 12, otro capítulo, Ou como diz Efésios 4, que estamos a considerar. o como dice Efesios 4 que estamos considerando. Há muitos dons aí, irmãos, há listas de dons. Hay muchos dones ahí, hay listas de dones, Mas todos estes dons pero todos estos dones têm só propósito. tienen un solo propósito, E é edificar a igreja do y Senhor. es edificar a la iglesia del Quantos Señor. querem ver esta igreja crescer, irmãos? ¿Cuántos quieren ver esta iglesia creciendo? Quantos querem ver esta igreja nos prosperar? ¿Cuántos quieren ver a esta iglesia prosperar? Novamente, precisamos os dons que o Senhor nos deu. De nuevo, precisamos los dones que el Señor nos Precisamos descobri-los dio. Necesitamos e descubrirlos precisamos ativá-los. y necesitamos activarlos. Alguns destes dons Algunos de estos dones incluem ensino, incluyen enseñanza, exortação, exhortación, que é dar ânimo, que es dar ánimo, misericórdia. Não sei misericordia. quantos sabiam que esse é um dom que No Deus sé dá. cuántos sabían que ese es un don. O dom do serviço, El don del servicio, o dom da intercessão. el don de la Vou intercesión. fazer uma pausinha aí. Voy a hacer una pausa ahí. Muitos pensam que porque não sabem tocar um instrumento musical ou cantar Muchos piensan que por no saber tocar un instrumento musical o cantar ou pregar, o predicar, não prestam.
no sirven, que não são úteis para Deus. que no son útiles para Dios. Irmão, aquele que tem o dom de interceder em oração por outros Hermano, aquel que tiene el don de interceder en oración por está a otros prestar um grande serviço à está obra de prestando Deus. un grande servicio a la Como iglesia. escreveu a minha esposa num post nestes dias, Como escribió mi esposa en un post en eu estos também días. acredito como ela, Yo también creo como ella, que lá no céu, irmãos, irão ter grandes surpresas. que allá en el cielo habrá grandes sorpresas. Porque talvez os maiores galardões que Jesus vai entregar Porque tal vez los más grandes galardones que Jesús va a entregar não vão ser para aqueles que aparecem nas câmaras no YouTube, no van a ser para aquellos que aparecen en las cámaras en YouTube, mas para outros anônimos que simplesmente dobram os joelhos sino para otros anónimos que doblan sus rodillas e vigiam e oram pela igreja. y vigilian y oran y velan y oran por su Aleluia! iglesia. Quantos querem ter o dom da intercessão, por exemplo? ¿Cuántos quieren tener el don de intercesión, por ejemplo? O dom do evangelismo. O el don de evangelismo. O evangelismo não acontece no santuário. El evangelismo no ocurre en el santuario. Acontece lá na estação do comboio, lá no hospital. Ocurre ya en la estación del tren, en el hospital. Lá na fila do supermercado. Allá en la fila del supermercado. Aleluia, o dom da liderança, El don de liderazgo. o dom de administração. El don de administración. Esse dom, irmãos, está na Bíblia. También está ese don, está en la Biblia. Há pessoas na igreja, na obra de Deus, Hay personas en la iglesia, en la obra de Dios, que recebem essa capacidade de fazer com que tudo prospere. que reciben esa capacidad de hacer con que todo prospere. Há quem tem o dom oposto. Hay quien tiene el don opuesto. Tudo o que pega, quebra, parte, Todo lo que agarra se parte, estraga, lo rompe, incendia. incendio. Não sei. Mas a Bíblia diz, por exemplo, que José lá no Egito, Pero la Biblia dice que José, allá en Egipto, cada coisa com que ele mexia, irmãos, cada cosa que él tocaba, que él era hacía, abençoada. era bendecida. Quantos quisessem ter um dom assim, ¿A irmãos? cuánto le gustaría tener un don así? O dom de fazer prosperar as El coisas, don de hacer prosperar las cosas, os projetos, los proyectos, os ministérios. los ministerios. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. O dom de profecia, El don de profecía, que é conseguir ver o que vai acontecer, né? que es poder ver lo que va a ocurrir. O dom de ciência ou El don de conhecimento. ciencia o conocimiento. A Bíblia fala nisto. La Biblia habla de esto. Por exemplo, fala de 3 jovens Por ejemplo, habla de 3 e jóvenes de quarto y também, de un cuarto también, que embora eram ainda adolescentes, que aunque eran adolescentes, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Sadrach, Mesach, diz Abednego, que tinham mais sabedoria que os mesmos sábios da Babilônia. pero que tenían más sabiduría que hasta los más sabios de O que Babilonia. era isso, irmãos? ¿Qué era eso, Era hermanos? dom divino a agir neles. Era un don divino actuando en ellos. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? O dom de cura. El don de Eu sanidad. conheci irmão que tinha o dom de cura. Yo conocí a un hermano que tenía el don de sanidad. Aleluia. E ele simplesmente levantava suas mãos. Era argentino. Y él solo levantaba sus manos. Apenas. Solo levantaba sus manos. Ele não era grande mestre, grande pregador. No era un gran predicador, un gran maestro. Não impressionava. No impresionaba. Mas quando ele levantava suas mãos, irmãos, Pero cuando él levantaba sus manos, toda doença ia embora. toda enfermedad se iba. A gente ficava curada La instantaneamente. gente se Irmãos. sanaba instantáneamente. O dom de libertação, irmãos. El don de liberación. Eu conheço irmãos, Yo conozco hermanos, conheço pastores. conozco pastores. Tenho amigo que é assim, Tengo un amigo que es así, que ele vai pela rua, irmãos, que él va por la calle e os demônios saem. y los demonios salen. As pessoas saem de dentro das casas. Las personas salen de dentro de las Assim casas. como o Geraseno lá em terra dos Gadarenos, Así como el gadareno que saiu e colocou-se aí aos pés de Jesus. que salió y se puso a los pies de Jesús. O que tens conosco, Jesus, Filho de Deus? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Tens vindo a fazer-nos sofrer antes de tempo. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Aleluia, Jesus não teve que ir buscá-lo. Jesús no tuvo que ir a buscarlo. Os demônios foram onde estava Jesus. Los demonios fueron a donde estaba Porque Jesús. não aguentavam o poder de Deus Porque naquele no lugar. aguantaban el poder de Dios en ese Esse é lugar. dom de libertação, irmãos. Ese es el don de liberación. Dom de discernimento. Don de discernimiento. Quantos pais e mães há aqui? ¿Cuántos padres y madres hay aquí? Sabe o que mais precisamos os pais neste tempo, irmãos? ¿Saben lo que más necesitamos los padres en este tiempo? Discernimento espiritual. Discernimiento espiritual. Amém? Amén.
Jovens, não fiquem chateados comigo, Jóvenes, no se enojen conmigo. mas vou dizer assim, pais. Pero voy a decir así, padres. Os nossos filhos são expertos em mentir. Nuestros hijos son expertos en mentir. Não foram ao colégio bíblico para aprender isso. No fueron al colegio bíblico para aprender eso. Simplesmente o ser humano nasce assim, experto em mentir. Simplemente nacieron así, expertos en mentir. Somos expertos em dissimular, em esconder, Somos expertos en em disimular, en apagar esconder, as pegadas. en borrar las pisadas, las huellas. Aleluia. Mas o discernimento tudo o descobre, Pero el irmãos. discernimiento todo lo descubre. Aleluia. Alguém diga discernimento. Alguien diga discernimiento. Não é astúcia, No es não astucia, é experiência, no es não experiencia, é conhecimento, no es é conocimiento, dom espiritual es un don que espiritual mostra tudo o que está escondido. que muestra todo lo que está escondido. Glória ao Senhor. Gloria a Dios. O dom da adoração, El don de la adoración, o dom do louvor, el don de la alabanza, etc, etc, etc. etcétera. Fecha os teus olhos um instante, irmão, Cierra tus ojos un instante e pergunta-te, faz-te esta pergunta. y pregúntate, Conheço eu os meus dons? ¿conozco yo mis dones? Eu conheço os meus dons, irmãos. Yo conozco mis dones, Talvez não todos, tal vez no todos, nem como devia conhecê-los, ni como debía conocerlos, mas conheço os meus dons. pero conozco mis dones. Conheces tu os teus dons? ¿Conoces tú tus dones Sabes o que dons tu tens? y sabes qué dones tú tienes? Se calhar, irmãos, esta é a pergunta mais importante de todo este ano. Tal vez esta es la pregunta más importante de todo este año. Já te disse, Manel, talvez é a pergunta mais importante dos 8 anos da MAP, Ya te dije, Manuel, tal vez es la pregunta más importante de los 8 años en MAP. porque em caminho para aqui eu estava a partilhar esta mensagem com Manel. Porque de camino aquí estábamos compartiendo este mensaje con Manuel. Precisamos identificar os nossos dons, irmãos. Necesitamos identificar nuestros dones. Digam amém. Digan amén. Não me convence, irmãos. Não No me tomaram um pequeno convencen. almoço. No desayunaron. Precisamos saber quais os dons que temos. Necesitamos saber qué dones tenemos. Investigar, Investigar, examinar-nos, examinarnos, revisar-nos ou rever-nos. revisarnos. Aleluia. E ainda mais importante, Y todavía más importante, esta também é uma pergunta que o Senhor te faz. esta también es una pregunta que el Señor te hace. Estás a usar os teus dons ¿Estás usando tus dones fora das notas? fuera de las notas? Eu preferia não saber os meus dons, não conhecê-los, Yo preferiría no saber mis dones, no conocerlos, se não vou usá-los. si no voy a usarlos. Em termos da parábola da sexta-feira nos grupos vida, En términos de la palabra, eu preferia não receber qualquer mina yo preferiría no recibir cualquier mina do que recebê-la e escondê-la num lenço. que recibirla y esconderla en un pañuelo. Ou em termos dos talentos que estudaram hoje os alunos de Discipulado O 2, en términos de los talentos que estudiaron los alumnos eu de preferia não discipulados, ter qualquer talento preferiría no tener ningún talento que ter um talento que tener un talento e enterrá-lo, y enterrarlo, porque vai ser maior o pecado ainda. porque será mayor el pecado todavía. Já falamos do egoísmo há alguns dias, né? Ya hablamos del egoísmo hace algunos días. Então, irmão, estás a usar os dons que Deus te deu? Entonces, ¿estás usando los dones que Dios te dio? E tu podes dizer, se eu não usar os meus dons, a quem prejudica? Y tú puedes decir, si yo no uso mis dones, ¿a quién perjudico? Pronto, no primeiro lugar, prejudica-te a ti. Bueno, en primer lugar te perjudica a ti, Porque estás a expor-te ao juízo de Deus. porque te estás exponiendo ante el juicio de Dios. Mas também prejudica a igreja. Pero también perjudica a la iglesia, Porque muitos dos dons que recebemos, porque muchos de los dones que ou a recibimos, combinação deles com os nossos talentos e capacidades, o la combinación de ellos con nuestros talentos y capacidades, é algo único, irmãos. es algo único, Irrepetível. irrepetible. E mais ninguém vai ocupar o lugar que tu tens na Y igreja. nadie más puede ocupar el lugar que tú tienes en la iglesia. Estou a explicar-me, irmão? ¿Me estoy explicando, hermanos? Quando alguém, por egoísmo, por estar mais confortável, não quer usar os seus dons, Cuando alguien por egoísmo, por estar más cómodo, no quiere usar sus dones, impede a igreja crescer. impide a la iglesia crecer. Vamos al revés, Ezequiel. ¿Qué es un coágulo, hermanos? ¿Qué es un coágulo? O que é um coágulo? Le voy a decir lo que es. Es un gran problema. Vou dizer-te o que é um grande problema, Porque no avanza porque não avança y no deja avanzar. e não deixa avançar. Es como el que es maleducado y se para en una puerta. É como aquele que é mal educado e fica em pé na porta.
Yo le digo a mis hijos, las puertas no son lugares para uno pararse, Eu digo, as portas não são lugares para alguém porque ficar em son pé, para la gente pasar. porque são para que as pessoas passem. ¿Están conmigo, hermanos? Estão a perceber, irmãos? Hay hermanos Há irmãos allá en Uruguay, lá em Uruguai, allá en Argentina, lá na Argentina, que no entran que não entram, y tampoco dejan entrar. mas também não deixam entrar. Son coágulos en el cuerpo de Cristo. São coágulos no corpo de Tienen Cristo. dons, Têm dons, tienen capacidades incríveis, têm irmãos. capacidades incríveis, Mas hermanos, não as aproveitam, não pero as no usam. las aprovechan, no las usan. E é por isso que a igreja Y enfraquece. es por eso que la iglesia se pone débil. É por isso que a igreja fica Es estagnada. por eso que la iglesia se estanca. Mas quando tomamos a decisão de usar os dons que Deus nos Pero deu, cuando tomamos la decisión de usar los dones que Dios nos dio, e não interessa a crítica. y no importa la crítica, Eu já tenho sido criticado, irmãos, yo ya he sido criticado por tocar isto, por tocar esto, ou por tocar a guitarra, o por tocar la ou guitarra, por pular aqui o como por se saltar tivesse ainda aquí 20 como anos. si tuviera 20 años. Mas enquanto Deus me dê forças, Pero mientras Dios me dé fuerzas, enquanto eu consiga mexer as minhas mãos, mientras yo pueda mover mis manos, enquanto eu consiga cantar um louvor para mientras Deus, yo pueda cantar una alabanza a Dios, eu vou adorá-lo com todas as minhas yo forças. voy a adorarlo con todas mis Eu fuerzas. vou perder a minha compostura diante de Jeová. Yo voy a perder mi compostura delante de E Jehová. até o último dos meus suspiros, Y hasta el último de mis eu suspiros, quero usar os dons que Deus me deu. yo quiero usar los dones que Dios me dio. Pode dizer amém a isso? ¿Puede decir amén a eso? Quais os teus dons? ¿Cuáles son tus E dones? quando é que vais usá-los? ¿Y cuándo los vas a usar? Volto a dizer, talvez é a pergunta mais importante da história desta igreja. Vuelvo a decir, tal vez es la pregunta más importante de la historia de esta iglesia. Pode que a resposta Puede que la respuesta a estas perguntas, a estas de preguntas qual o nosso dom e quando é que vamos usá-lo, de cuál es nuestro don y cuándo vamos a usarlo, determine a diferença entre a morte e a vida da MAP. determine la diferencia entre la muerte y la vida de MAP. Eu já tenho visto igrejas morrer, irmãos. Yo ya he visto iglesias morir. Lamentavelmente, algumas delas eu fui pastor. Lamentablemente algunas de ellas yo fui pastor. Entreguei uma igreja com 120 irmãos. Entregué una iglesia con 120 hermanos. Entreguei uma igreja com 60 irmãos. Entregué una iglesia con 60 hermanos. E com o passar do tempo, a igreja morreu. Y con el pasar del tiempo la iglesia murió. Graças a Deus por MAP, né? Gracias a Dios por MAP. Glória a Deus. Alguém diga glória a Deus pela MAP, irmãos. Alguien diga gloria a Dios por MAP. Mas temos que ter cuidado. Pero tenemos que tener cuidado. O que acontece, por exemplo, quando órgão, membro do corpo se nega a trabalhar? ¿Qué ocurre cuando un miembro, un órgano se niega a trabajar? A quanto já se lhe adormeceu uma mão, pé? ¿A cuántos ya se les durmió una mano, un pie? Não sei quem me estava a dizer o outro dia que tinha dormido o braço No sé quién me dijo que se le durmió el brazo. e que tinha que com o outro braço levantá-lo porque estava dormido. Tenía que con el otro brazo levantarlo porque estaba dormido. Aleluia. Aleluya. Quando te levantas da cadeira Cuando te levantas de la silla e não reparas que a perna não quer trabalhar. y te das cuenta que la pierna no quiere trabajar. Já te aconteceu? ¿Ya te pasó? Ou quando ouvido O cuando fica un oído entupido? queda tapado. Ou quando as cordas vogais não querem trabalhar? O cuando las cuerdas vocales no quieren trabajar. Tentas falar, mas não consegues. Intentas hablar, pero no puedes. E poderia ficar a dar exemplos, irmãos. Y podría decir muchos O ejemplos. que estou a dizer é que o corpo inteiro sofre, Lo que estoy diciendo es que el cuerpo entero sufre. porque cada órgão, Porque cada órgano, porque cada membro porque cada miembro é importante. es importante. Conta para o Senhor. Conta para el Señor. Cada função na igreja é importante. Cada función de la iglesia es importante. Cada um de nós tem um propósito na igreja. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la iglesia. Cada membro da igreja é vital. Cada miembro de la iglesia es vital. Alguém tem que dizer amém a Alguien isso. tiene que decir amén a eso. Foi para isto que Jesus veio. Fue para esto que Jesús vino. Para isso ele triunfou na cruz. Para eso Él triunfó en la Para isso cruz. levou o cativo o cativeiro e nos deu dons. Para eso irmãos. llevó cautivo el
el cautiverio Aleluia, e nos deu dons. y nos dio dones. Tudo, irmãos, o que precisamos Todo lo que necesitamos para viver uma vida de vitória, para vivir una vida de victoria, para ter uma vida plena de liberdade para tener una espiritual, vida plena de libertad espiritual, tanto como crentes individualmente, tanto como creyentes individualmente como igreja y coletivamente. como iglesia colectivamente. São os dons do Espírito Santo. Son los dones del Espíritu Santo. Igreja MAP, Iglesia MAP, temos vida. tenemos vida. Há multidões de igrejas mortas. Hay multitudes de iglesias muertas. De facto, eu creio que a maioria das igrejas hoje estão mortas. De hecho, yo creo que la mayoría de las iglesias hoy están muertas. Não tenho medo de afirmar isso. No tengo miedo de afirmar Mas nós eso. temos vida, Pero nosotros tenemos vida, temos propósito, tenemos propósito, temos missão, tenemos misión, uma grande missão. una gran misión. E está incluída no nosso nome, Missão Apostólica de Está incluida Portugal. en nuestro nombre, Misión Apostólica de E é uma Portugal. missão, irmãos, maior do que todas as outras. Y es una misión mayor que cualquier otra. Há quem tem a missão, o propósito de fazer dinheiro. Hay quien tiene la misión o el propósito de hacer dinero. O evangelho nunca foi para acumular dinheiro, El irmãos, evangelio nunca fue para acumular dinero, mas sim para acumular galardões no pero céu. sí para acumular galardones en el Esta cielo. é a missão maior da história. Esta es la mayor misión de la historia. E é uma missão urgente, Y es una misión urgente. porque Cristo está às portas. Porque Cristo está a las puertas. Diga comigo, Cristo vem. Diga, Cristo viene. Deus nos ajuda, irmãos. Que Dios nos ayude, Que hermanos. quando Ele chegar, nos encontre a servi-lo. Que cuando Él llegue nos encuentre sirviéndole. Por que não inclinas o teu rosto neste momento? Vamos preparar-nos para orar. ¿Por qué no inclinas tu rostro en este momento? Nos vamos a preparar para orar. Com as tuas próprias palavras lhe pedes a Deus: Y con tus propias palabras le pides a Dios: Senhor, mostra-me os dons que eu tenho. Señor, muéstrame los dones que yo tengo. Ensina-me, Senhor, Enséñame, Señor, de que eu sou capaz. de qué yo soy capaz. Porque eu quero servir-te, Senhor. Porque yo quiero servirte, Señor. Já não quero estar sentado Ya no quiero estar sentado à espera esperando de que o pastor ou outro líder me chamar. que el pastor u otro líder me llame. Eu quero servir, Senhor. Yo quiero servir, Señor. Eu sei que não sou perfeito, perfeita, Yo sé que no soy perfecto, perfecta, mas posso orar, pero puedo orar, posso consagrar-me, puedo consagrarme, posso exercitar-me nisto que tu me tens dado, puedo Senhor. ejercitarme en esto que tú me has dado. Aleluia. Quantos é que dizem amém a isso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Quantos querem crescer mesmo? ¿Cuántos quieren crecer de verdad? Aleluia. Há aqui alguém que já esteve no ginásio, né? Hay aquí alguien que ya estuvo en el gimnasio. Como é que crescem os músculos do ¿Cómo corpo? es que crecen los músculos? Com exercício. Con ejercicio. A vida espiritual é igual. La vida espiritual es igual. Crescemos com exercício espiritual. Crecemos con ejercicio espiritual. E quando nós crescemos, Y cuando nosotros crecemos, a igreja também cresce. la iglesia también crece. Aleluia. Aleluya. Vocês já disseram que queriam ver MAP a crescer. Ustedes ya dijeron que querían ver a MAP crecer. Como é que ela vai crescer? ¿Cómo es que ella va a crecer? Com o nosso próprio crescimento Con nuestro propio crecimiento pessoal, individual. personal, individual. Aleluia. Eu quero convidar-te, irmão, para que já não te contentes com estar nos serviços. Yo quiero invitarte, hermano, a que ya no te contentes con estar en los servicios. Já não te conformes Ya no te conformes com ser um espectador. con ser un espectador. Levanta as tuas mãos aí na tua cadeira. Levanta tus manos allí en tu silla. Aleluia. Levanta a tua cabeça também. Levanta tu cabeza E también. diz para o Senhor: Senhor, para que me Y chamaste? pregúntale al Señor, ¿para qué me llamaste? O que queres que eu faça, ¿Qué Senhor? quieres que yo haga? Como eu posso ser melhor? ¿Cómo puedo ser mejor? Como eu posso servir melhor, Senhor? ¿Cómo puedo servir mejor? Senhor, ensina-me. Señor, enséñame. Mostra-me, Senhor. Muéstrame, Señor. Quais os meus dons? ¿Cuáles son mis dones? Quais os meus talentos e capacidades? ¿Cuáles son mis talentos y Eu capacidades? quero descobri-los. Yo quiero descubrirlos. Quero descobri-los hoje. Y quiero descubrirlos hoy, 27 de abril de 2025. 27 de abril de
2025. Irmãos, aleluia. Acreditam no que estão a pedir? Hermanos, ¿creen en lo que están pidiendo? Acreditam que Deus está a ouvir, irmãos? ¿Creen que Dios está oyendo? E Ele vai responder? Quantos o Y que va a creem? responder? ¿Cuántos lo creen? Fiquem em pé se o creem. Pónganse en pie si lo Dê creen. aplauso mais forte para o Den un Senhor. aplauso más fuerte al Señor. Aleluia, aleluia. Aleluya. Aí, na primeira aos Coríntios, capítulo 12, Allí en 1 Corintios 12 há convite que é mais uma ordem do apóstolo Paulo. hay una invitación que más bien es una orden del apóstol Pablo. Estudem em casa Coríntios 12, irmãos. Estudien en casa Corintios 12. No final deste capítulo, Al final de este capítulo, Paulo diz para procurarmos os melhores dons. Pablo dice que busquemos los mejores dones. E a seguir vem o capítulo 13 que fala do amor. Né? Y después viene el capítulo 13 que habla del amor. Mas eu quero ficar aí, irmãos, instante. Pensem. Pero yo quiero quedarme ahí en un instante. Para Piensen, que a palavra de Deus diria que procuremos os melhores dons? ¿para qué la palabra de Dios diría que busquemos los mejores dones? Se não fosse possível recebê-los. Si no fuese posible recibirlos. Alguém tem que dizer, é possível. Alguien tiene que decir, es posible. De facto, eu creio, irmãos, que Deus é o mais interessado em dar-nos os melhores dons. De hecho, yo creo que Dios es el más interesado en darnos los mejores dones. Em termos da parábola, En as 10 términos minas. de la parábola, las 10 minas. Porque aí está a falar mais de qualidade do que de quantidade. Porque ahí está hablando, mejor dicho, de calidad que cantidad. Em termos da parábola, os 5 talentos. En términos de la parábola, los 5 talentos. Quantos querem os melhores dons? ¿Cuántos quieren los mejores dones? Querem mesmo, irmãos? ¿Los quieren de verdad? Eu não vou enganar-vos. Yo no los voy a Os engañar. melhores dons também têm as maiores responsabilidades. Los mejores dones también tienen las mayores responsabilidades. Aconteceu comigo, irmãos. Me pasó a mí. A minha mãe disse, ele vai ser chamado Gabriel. Mi mamá dijo, él se va a llamar Gabriel. E brigou com toda a família que não queria esse Y nome. peleó con toda la familia que no querían Mas esse por que nombre. queres chamá-lo de Gabriel? Esse Pero ¿por nome qué quieres llamarlo Gabriel? não é português, não é alemão. Ese nombre no es portugués, no es alemán. Fique para a anedota, o meu pai queria Aníbal. Mi papá quería llamarme Não há Aníbal. nenhum Aníbal aqui. No hay ningún Aníbal aquí. Soa-me como caníbal que vai comer gente. Né? Me suena como a caníbal que E va a a minha comer mãe gente. esteve firme, não, ele vai ser Gabriel porque ele vai levar as boas novas do Y mi Evangelho. mamá dijo, él va a ser Gabriel porque va a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Quando eu tinha 12 anos e fui batizado, Y cuando yo tenía 12 años y fui bautizado, eu orei assim, eu pedi para Deus dia fazer-me pregador da sua palavra. yo oré así que algún día yo pueda ser predicador de su palabra. Eu sei que não sou muito bom pregador, irmãos, Y yo sé que no soy muy buen predicador, mas faço o meu melhor, acredite. pero hago mi mejor esfuerzo. Porque se Deus me deu este dom, o ministério, eu devo ser responsável e Porque si fazê-lo bem. Dios me dio este don, yo tengo que ser responsable. Vocês acreditam que podem receber dons neste dia? ¿Ustedes creen que pueden recibir dones en este día? Acreditam? ¿Lo creen? Quantos vão chegar então neste altar, neste momento? ¿Cuántos van a venir a este altar? Eu quero pedir que venham os ministros no primeiro lugar. Yo quiero pedir que vengan los ministros en primer lugar. Irmãos ministros, e Hermanos ministros. irmãos diáconos também. Y hermanos diáconos también. Venham vocês primeiro. Vengan ustedes primero. Tragam as vossas famílias convosco também. Traigan sus familias con ustedes. Agora se os demais irmãos venham também. Aqui espaço no centro também. Ahora irmão. sí los demás hermanos pueden pasar. Vou dizer o que vai acontecer aqui. Voy a decir lo que va a pasar aquí. Este é um momento importante, irmãos. Este es un momento importante. Porque eu vou orar Porque yo voy a orar por todos os irmãos, por todos los hermanos, começando pelos ministros e diáconos. comenzando por los ministros y diáconos. E eu vou ungir, vou untar Y yo voy a ungir com óleo con aceite as vossas mãos, irmãos ministros e diáconos. sus manos, hermanos ministros y diáconos. E depois vocês vão ungir as mãos dos membros da sua família. Y después ustedes van a ungir las manos de los miembros de su E familia. depois vão ajudar-me e vamos ungir a todos os demais irmãos. Y después me van a ayudar y vamos a ungir a ¿No hay todos ninguém los na cozinha? hermanos. ¿No hay nadie en la cocina?
Eu preciso todos os irmãos aqui. Eu quero também agradecer a todos por estarem aqui, También quiero agradecer a todos por estar aquí, por fazerem parte desta família espiritual. por hacer parte de esta familia espiritual. Vocês são muito giros, são muito bons irmãos, Ustedes son muy lindos, muy buenos, os irmãos da MAP. los hermanos de MAP. E eu amo-vos, irmãos. Y yo los amo, E eu hermanos. encorajo-vos neste momento Y yo los quiero alentar en este momento para trabalharmos mais para o Senhor. para que trabajemos más para el Señor. Todos cá, incluído o pastor, podemos trabalhar mais para o Senhor. Todos aquí, incluido el pastor, podemos trabajar más para el Señor. Não estamos a viver segundo o nosso potencial. No estamos viviendo según nuestro Lo potencial. estamos a desaproveitar em grande maneira. Lo estamos desaprovechando en gran manera. Mas a partir deste momento fazemos novo compromisso Pero a partir de este momento hacemos un nuevo de compromiso servir ao Senhor. de servir al Señor. Eu quero convidar corajoso, uma corajosa, Yo quiero invitar a un valiente, a una valiente, para dizer comigo: para decir conmigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. yo y mi casa serviremos a Jehová. Trabalharemos para o Senhor. Trabajaremos para el Señor. Serviremos nesta obra, Serviremos en esta obra, nesta igreja. en esta iglesia. Vamos fazer o nosso melhor Vamos a hacer nuestro mejor para, como igreja, para, como iglesia, formar corpo saudável, formar un cuerpo saludable, livre de toda doença, libre de toda enfermedad, livre de todo estorbo, de todo problema, libre de todo estorbo, de todo problema, sob a direção do nosso Rei vitorioso. bajo la dirección de nuestro Rey victorioso. Aleluia. É compromisso, irmãos? Es un compromiso, hermanos. Aleluia. Eu vou partilhar-lhes testemunho. Se quiserem, podem baixar as suas mãos. Quiero compartirles un testimonio. Há vários anos, ministro dos Estados Unidos nos contou, Un testimonio que hace varios años un ministro de Estados Unidos nos contó. numa conferência de jovens, En una conferencia de jóvenes, estava uma rapariga, como estas raparigas que estão aqui, había una muchacha como estas que están aquí, que desejava muito servir ao Senhor. que deseaba mucho servir al Señor. E o que ela mais queria, aquilo pelo qual ela orava e jejuava, Y lo que ella más quería, por lo cual oraba, ayunaba, era poder louvar ao Senhor tocando instrumento musical. era poder alabar a Dios tocando un instrumento musical. Ela não tinha qualquer educação musical. Ella no tenía educación musical. Parece que nem tinha ouvido musical, que é algo muito importante. Parecía que ni siquiera tenía oído musical, algo que es muy importante. Nunca tinha estado nem perto de instrumento musical. Nunca había estado ni cerca de un instrumento musical. Mas ela foi para essa conferência Pero ella fue a esa conferencia e lá escutou pastor que pregou sobre este tema dos dons espirituais. y ella escuchó un pastor que predicó sobre este tema de los dones espirituales. E no final, o pregador chamou a todos os jovens para o altar Y al final el predicador llamó a todos los jóvenes al altar e a rapariga avançou também. y la muchacha pasó también. Isto aconteceu na Assembleia Apostólica, irmão. Esto pasó en la asamblea apostólica. O altar encheu-se de jovens. El altar se llenó de jóvenes. A presença, o poder de Deus começou a descer, irmãos, aleluia. La presencia del Señor comenzó a descender. E todos os que aí estavam, inclusive os músicos e os cantores Y todos los que estaban ahí, incluso los cantantes, los músicos que tinham descido do palco, que habían bajado del altar, começaram a receber o batismo do Espírito comenzaron Santo, a recibir el Espíritu Santo. como vai acontecer aqui, Como va a aleluia. pasar aquí. Irmãos, a música parou completamente Hermanos, la música paró completamente. e mais jovens continuavam a chegar ao altar e a receber o Y Espírito más Santo. y más jóvenes comenzaban a llegar al altar y recibir el Espíritu Santo. Entre eles, a nossa jovem. Entre ellos, aquella muchacha. E enquanto ela recebia o batismo do Espírito Santo e falava em novas línguas, Y mientras ella recibía el bautismo del Espíritu Santo y hablaba nuevas sem lenguas, sequer reparar ou dar-se conta, sin siquiera darse cuenta, começou a aproximar-se do palco. comenzó a acercarse al altar. Era grande auditório, irmãos. Era un gran auditorio. Quando ela conseguiu reparar, Cuando ella pudo darse cuenta, já estava acima do palco. ya estaba encima del altar. Ninguém estava aí. Nadie estaba allí. Até o pregador tinha descido Hasta el daí. predicador había bajado de E ahí. ela atravessou, caminhou por todo o palco. Y ella atravesó y caminó por todo el altar. Não sabe como. No sabe cómo.
e sentou-se no piano. y se sentó en el piano. Repito, nunca tinha estado nem perto de um instrumento musical. Repito, nunca había estado cerca de un instrumento Aleluia. De musical. repente, irmãos, aquele auditório encheu-se de um som de piano muito potente. Y de repente aquel auditorio se llenó de un sonido de piano muy potente. Uma música impressionante, irmãos, começou a ecoar pelas colunas de som. Una música impresionante comenzó a sonar por los parlantes. Era num estilo de merengue, o qual é um dos mais difíceis de tocar. Era de estilo merengue, uno de los más difíciles de tocar. O Manel é testemunha de que o merengue é muito difícil de tocar. Manuel sabe né? que es muy difícil tocar el merengue. Aleluia. Os músicos que estavam ajoelhados Los músicos que estaban arrodillados estavam adorando a Deus. estaban adorando a Dios. Enquanto adoravam a Deus, se perguntavam: Mientras adoraban a Dios se preguntaron, quem é que está a tocar o piano? ¿quién está tocando el piano? Não é nenhum de nós? No es ninguno de nosotros. Todos estamos cá a orar. Todos estamos aquí orando. Porque eles nunca tinham ouvido alguém tocar assim. Porque ellos nunca habían escuchado a alguien tocar así. Não, irmãos. No, hermanos. Aleluia. Que surpresa tiveram Qué sorpresa se llevaron quando olharam para o palco e era aquela jovem. cuando miraron hacia el altar y vieron que era aquella Irmãos, muchacha. ela tocava o piano sem sequer olhar para as teclas. Ella tocaba el piano sin siquiera mirar las teclas. Enquanto ela falava novas línguas Mientras ella hablaba nuevas e lenguas sorria para todos. y les sonreía a todos. As suas mãos subiam e baixavam pelas teclas, irmãos. Sus manos subían y bajaban por las teclas. Depois daquele dia, daquela noite, Después de ese día, de esa noche, ela testemunhou que quando ela olhava para as suas mãos, ella fue testigo de mientras ella miraba sus manos, nem sequer conseguia reconhecer as suas mãos, ni siquiera podía reconocer sus manos. porque não era ela que estava a controlá-las. Porque no era ella que las estaba controlando. Era o Espírito Santo de Deus, irmão, Era el Espíritu Santo de que Dios tocava aquele piano por meio das suas que mãos. tocaba aquel piano por medio de sus manos. Quantos têm o Espírito Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Quantos têm sido batizados com o Espírito Santo? ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Pois Santo? então tu já tens os dons que Jesus deu à sua igreja. Entonces tú ya tienes los dones que Jesús dio a su iglesia. Somente precisas descobri-los. Solo necesitas Somente descubrirlos. precisas ativá-los Solo necesitas activarlos e colocá-los a trabalhar para y Deus. ponerlos a trabajar para Quantos Dios. o querem? ¿Cuántos lo creen? Quantos o querem agora? ¿Cuántos lo quieren ahora? Agora mesmo neste altar. Ahora mismo en este altar.